Regininha, ainda está ligado o seu microfone. Vejamos então. Regina, você está me ouvindo? Regina. Regina, desliga o microfone, Regina. Eu estou ficando velha, eu tenho problema de concentração. Vamos tentar. Então, Kardec, ele vai esmiuçar sobre as preocupações que podem ocasionar a loucura. Ciências, artes e até a religião lhe fornecem contingentes. Contingentes de quê? De preocupação. Coisas que ficam rodando na cabeça, rodando, e de repente pode virar uma monoideia. E nós podemos entrar em processos de autoobsessão. Olha que interessante. Nem todos os processos obsessivos são externos. Às vezes a gente pensa que uma obsessão depende de obsessor externo. Não. Se nós não estivermos bem resolvidos, e qual de nós está, por isso a gente tem que vigiar e orar, né? Aquela história toda, nós podemos entrar num... Exatamente, a gente não sabe lá quais são as pedras que ficaram soltas lá atrás e de repente a gente pisa num assunto. E por que um assunto que incomoda, assunto que preocupa, ele é interessante, né? Porque ele preocupa e a gente não diz assim, não, mas isso aí eu não vou mexer nisso, não. Porque fica aqui, aí mais a gente pesquisa, aí vai no Google, começa a comprar um livro, compra daqui, compra de lá, e quando vê aquilo pode se tornar um problema. Às vezes a gente encontra uma pessoa que está com aquilo na cabeça e diz, mas como começou isso? Eu não sei, alguém me falou e aí, por exemplo, Covid-19. Quantas pessoas estão adoecendo mentalmente porque não estão dando conta disso? Sabem que ouvir muito desequilibra, mas não conseguem parar de ouvir. E cada vez buscam mais informação, e não conseguem sequer elaborar o que estão ouvindo. Mas vão buscar lá mais informação. Em vez de se harmonizarem, vão ficando cada vez mais o quê? Preocupadas, nervosas, tensas. Então, o número de pessoas que está chegando nos consultórios psiquiátricos está aumentando. Não, eu nem acho isso ruim quando a pessoa consegue perceber e vai buscar ajuda. Eu já estou achando isso muito bem. O problema são aqueles que não buscam e que neste momento podem adoecer e se colocar até mesmo em risco, não é? Vejamos então. A loucura tem como causa primeira uma predisposição orgânica do cérebro que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Muito bem. Então, da onde vem essa predisposição orgânica do cérebro? Genética? Vamos lá. É preciso. A predisposição genética, para muitos casos, ela é fundamental. Mas nós vamos ter, por exemplo, vamos pensar aqui numa doença mental bastante conhecida que tem fundo genético. A esquizofrenia, certo? Então, a esquizofrenia é hereditária. No entanto, você vai ter, é claro, nos filhos da pessoa que tem essa doença, elas têm predisposição genética. Mas se o espírito não tiver desequilíbrio para, vamos dizer assim, para entrar numa crise devido a essa predisposição, ele não entra em crise. Se ele não tiver essa predisposição espiritual, moral, mental, ele não vai entrar em crise. Então, nós vamos ter, por exemplo, dois irmãos.
Um que passa perrengue, que a vida puxa tapete, que ele se reinventa, que cai daqui, levanta lá e não tem surto, não desenvolve a doença. E aí tem um irmão que aconteceu uma pequena indisposição e aquela pequena indisposição gera surto. Por quê? Porque o espírito tem a fragilidade. Então, aquela doença viria de alguma forma, porque o espírito tem que ser tratado, vocês não acham? Eu acho muito justo. Todos nós estamos em processo terapêutico. Esse processo terapêutico se chama o quê? Reencarnação. Né? Nós estamos em pleno processo terapêutico. Regina, seu microfone continua ligado, Flor. Nós estamos em pleno processo terapêutico. É importante que as doenças venham à tona. As doenças que são do espírito, para que a gente possa tratar, né? Para que a gente possa se tratar. Vamos lá. Tudo bem? Podemos continuar? Dada a predisposição para a loucura. Difícil. Eu não sei se é a Regina. Você não consegue desligar, silenciar o microfone aí, não? Eu tentei. Pode silenciar todos nós para poder ver se. Eu vou silenciar. Se vocês quiserem falar, vocês escrevem. Ou sinalizem, dê tchauzinho. E aí eu vejo. Eu não consigo. Bom. Não consegue fazer como você faz as Eu vou fazer, mas é que eu não queria fazer, porque. Bom, eu vou colocar aqui marcado, eu vou desligar, mas vou colocar disponível, que quem quiser ligar pode ligar, tá? Porque no domingo eu tiro essa possibilidade. Então, ninguém pode ligar se quiser, mas agora, se alguém quiser ligar, pode ligar, tá? Vocês podem ligar aí. Boa pedida, esqueci que tinha essa opção. Muito bem. É difícil porque exige uma concentração, né? Dada a predisposição para a loucura, e aí a gente vê que essa predisposição vem do espírito imortal, essa loucura é um desequilíbrio desse espírito imortal. Esta tomará o caráter de preocupação principal, transformando-se então em ideia fixa. É o que chamamos de monoideia. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso pode acontecer com a gente. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso campo mental, com as nossas ideias. Por quê? Nós não sabemos do nosso histórico, sabemos? Quer dizer, eu sei um pouquinho do meu. Eu sei que eu saí de uma instituição de saúde mental e eu não era nem enfermeira, nem médica. Vou deixar para vocês tentarem descobrir o que eu era. Então, eu tenho muito cuidado com isso, não. Vocês veem que o barulho, o que não faz? Não consigo nem me concentrar. Você vê o problema dessa mente. Essa ideia fixa tanto poderá ser a dos espíritos, naqueles com quem elas se ocuparam, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade e de um sistema político ou social. Então, a gente precisa ter cuidado, porque nós não temos ideia. Eu estava vendo um filme essa semana sobre o assassino da Sharon Tate. Vocês lembram da Sharon Tate? A mulher do Roman Polanski, não é?
Ela foi assassinada em 1969, ela estava grávida, por um homem que tinha um grupo de... Porque não pode se dizer que era uma seita. A seita era ele era o deus da seita. Era uma coisa muito doentia. Porque ele não era uma pessoa normal, ele era uma pessoa com problemas, e ele conseguiu subverter um grupo de mentes considerável. E isso sem ter, vamos dizer assim, sem ter feito nenhum grande preparo para isso. Ele era simplesmente um desequilibrado que encontrou outras pessoas predispostas, sintonizadas com ele, que se atraíram. Ele tinha um magnetismo, acredito eu que deveria, né, ter um magnetismo, a palavra dele, e ele conseguiu subverter mentes. Então essa história, esse filme conta o caso de 3 das mulheres, ele tinha várias mulheres, e conta a história de 3 delas que foram presas pelo crime, não é? E é muito interessante como elas não pensavam mais pela cabeça delas. Elas pensavam, mesmo longe dele, 3 anos depois, elas pensavam com a cabeça dele. Isso para a gente ver, eu achei muito rico esse filme no sentido da gente ver como a nossa mente ainda é suscetível e como nós ainda estamos frágeis. Na primeira casa espírita que nós participamos, o Leôncio de Albuquerque, o seu Oswaldo Ramos, já desencarnado, era presidente da casa, foi 25 anos presidente do Leôncio. Ele costumava dizer assim: se você está com uma monoideia doentia, troque-a por outra monoideia, só que por uma monoideia saudável. E não existe melhor monoideia que Jesus. É algo, uma das pérolas do seu Oswaldo que eu nunca esqueci. Né? Então, diante de uma monoideia negativa, substituamos essa monoideia negativa por Jesus. Porque isso vai nos ajudar a cortar ideias nocivas por ideias saudáveis. Não é? Poderíamos perguntar, mas isso pode, a pessoa pode estar arriscada de repente a virar uma fanática, uma cristã fanática? Bom, o ideal é que ela... mas pensei aqui, se fosse espírita, existem cristãos espíritas fanáticos? Acredito que sim, porque o fanatismo não escolhe campo, tá? O fanático é a pessoa, não é o núcleo de conhecimento. Né? O ideal é que a pessoa busque. Agora, se ela vai adoecer por ali também, de qualquer forma, chegando na espiritualidade, eu acredito que é menos difícil tratar um louco cristão do que um louco que não tenha essa referência, porque pelo menos é um fundo de referência moral, que você já pode recorrer até num diálogo, numa conversa, num tratamento. Você tem de onde tirar. São contrapontos, né? São contrapontos. Bom, mas isso é outra coisa, isso é... Como entrar numa mente doente e tirar dessa mente doente algo saudável. E fazer esse algo saudável ser cada vez mais figura e a doença, né? Isso é um dos muitos desafios. Bom, essa ideia fixa tanto poderá ser as dos... bom, isso já vimos. É provável que o louco religioso se tornasse um louco espírita, se o espiritismo tivesse sido a sua preocupação dominante, como é provável que o louco espírita se tornasse um louco religioso, sobre outra forma, conforme as circunstâncias. Então é aquela história, cada história é uma história, né? Digo, pois, que o espiritismo não tem nenhum privilégio a esse respeito. Vou, porém, mais longe. Digo que, bem compreendido, o espiritismo é um preservativo contra a loucura. Só que tem esse detalhe, né? Se bem compreendido. Certo? Se bem compreendido. Para a gente entender bem de espiritismo, é muito importante que a gente fique em Allan
Kardec. Kardec é muito didático, conforme a gente tem visto, né? Fica muito difícil você entender errado, porque ele explica, e depois ele explica de outra forma, para tentar, porque ele é um didata, não é? Ele é um professor catedrático em didática, então fica muito difícil a gente não entender. O problema é a gente pegar um montão de fontes, misturar tudo, fazer uma saladona do espiritismo à moda de A, de B, de C, e aí fica todo mundo falando e ninguém se entende. Porque é o espiritismo à moda da casa, não é o espiritismo à moda de Kardec, que teve um trabalho danado para trabalhar a codificação e muitas vezes a gente não prioriza esse trabalho e faz isso e aquilo e estuda espiritismo. Alguma coisa errada a gente estudar as obras de André Luiz? Não. Mas não é doutrina espírita, certo? As obras da doutrina espírita são o Pentateuco espírita. Isso é muito importante. Espiritismo, doutrina espírita, são as 5 obras codificadas por Kardec. Vamos ter obras secundárias, vão trazer excelentes ilustrações. Dona Ivone, excelentes, ilustrações excelentes, mas não substituem a doutrina espírita. Eu leio muito, já li tudo de fulano, tudo de cicrano, tudo de beltrano. Mas já estudou Allan Kardec? Eu até já comecei. Por quê? Porque é uma linguagem do século XIX, dependendo do tradutor, é um tradutor mais rebuscado, né? E às vezes não é simples. Por isso que estudar em grupo sempre é uma boa opção. A gente sempre destaca isso também. Nunca é demais. Sim. Entre as causas mais comuns de superexcitação cerebral, devemos contar as decepções, que pode causar impactos à mente. Aliás, ao cérebro. Porque vai entrar o quê? Química, né? Vai entrar química, adrenalina, vai entrar um montão de química ali fervilhando o nosso cérebro. Entre as causas mais comuns de superexcitação cerebral, devemos contar as decepções, os infortúnios, afeições contrariadas, que são, ao mesmo tempo, as causas mais frequentes de suicídio. Porque basta, é o que nós falamos, né? A loucura, muitas vezes, ela vem num surto, e basta um só, né? Para que a pessoa efetive o ato do suicídio. Se for o caso, não tem que fazer isso, mas pode acontecer. Então, vejamos, decepções, infortúnios, afeições contrariadas, isso são as causas mais comuns no século XIX, né, gente? Ainda tinha casamento arrumado no século XIX, né? Então as pessoas não podiam casar com quem amavam, tinham que casar com quem o pai escolhia. E muitos jovens se matavam porque não podiam ficar juntos, meio Romeu e Julieta, né? Inspirados lá por Romeu e Julieta. Então isso também é algo que é muito contextualizado de época. Havia muita materialidade, muito materialismo a essa altura. Então, os homens de ciência, os homens das artes, achavam que não existia nada depois da morte. Então, diante de uma contrariedade, de uma decepção, de um infortúnio, por que não? Aí começam a vir os pensamentos, olha as preocupações. Aqui não está fazendo sentido, para que eu estou aqui? Né? São ideias que vão chegando e que, se a gente for acolhendo, elas tendem, tudo que eu alimento tende a quê? A crescer. Seu alimento cresce. Né? Não é só planta, nem só bicho, nem só gente. Ideia também. Seu alimento cresce. Então, as ideias de insatisfação, as ideias de não fazer parte disso, e não perceber que está em sofrimento e não buscar ajuda. Mesmo buscando ajuda, pode acontecer, no caso de haver uma crise e a pessoa se suicidar? Pode acontecer, pode acontecer. Por quê? Porque às vezes vem
um surto, e naquele momento do surto a pessoa está sozinha, né? Muitas vezes as tentativas vêm e a pessoa realmente não quer, não quer. Bom, ninguém quer, nem aquele que dá um tiro no peito ou na cabeça, como foi Camilo. Né? O que ele queria morrer? Não, ele só não queria ficar cego. Vamos lembrar de Camilo. Camilo era idoso, ficou cego. Vivia do quê? Ele vivia de escrever, né? Cego escrevendo, naquela época ficava difícil, né? Não tinha aplicativo para registrar o som da voz, né? Então, muito decepcionado, materialista, resolveu acabar com a vida. Não foi algo impulsivo, foi algo pensado, decidido, certo? Então, muitas pessoas tomam essa decisão, mas não tomam essa decisão porque queiram morrer. Ninguém quer morrer. O que a pessoa não quer é viver num sofrimento que ela não acredita que tem fim. Ela está desesperançada, ela está desiludida, né? Ela está achando que aquilo lá não tem saída, que a saída é aquela mesmo, é melhor assim. Se ela ficar, porque quando a pessoa está cheia de ideias ruins e fica com ela e não troca com ninguém, maior é o risco de ela ceder a essas ideias ruins e chegar nisto. Né? Pelo menos com o tratamento, ela tem possibilidades de se tratar e de isso não vir a acontecer. Sempre é uma, vamos dizer assim, aumentam, não é? As perspectivas positivas para a reencarnação daquela pessoa. De qualquer forma, nós muitas vezes reencarnamos. Isso não está no planejamento reencarnatório de ninguém. A gente sabe que o suicídio é um ponto que não está no planejamento reencarnatório de ninguém. Mas os espíritos, embora fiquem tristes, ninguém vai imaginar que um mentor vai ficar feliz porque o seu tutelado cometeu suicídio. Se ele estiver numa colônia, vamos imaginar, Rio de Janeiro, a pessoa está lá em nosso lar, né? E reencarnou. E aí teve um surto, se suicidou. Ele vai ficar em nosso lar? Ele vai ser levado para o nosso lar? Não, ele vai deixar temporariamente de estar tutelado em nosso lar. Ele é de nosso lar. Temporariamente, devido ao suicídio, ele sairá de nosso lar, irá para uma instituição, a pasta dele, o caso dele, vai sair de uma instituição e vai para outra. Até ele resolver a questão do suicídio. Por quê? Porque é um trauma para a mente, porque ela pensou morrer. Gente, é um trauma. Vamos parar para pensar. A gente pensa em se livrar da dor e, de repente, não se livra da dor. Isso é um trauma. E aí, tudo o que acontece depois é por causa do ato para se livrar de uma dor que não se livrou. E é claro que a gente estava dizendo que aí vem as lembranças de tudo que a gente prometeu fazer e não fez, o sentimento de tristeza diante da oportunidade perdida, de tristeza consigo mesmo. Né? Então, tudo isso é muito impactante para um suicida. E aí ele tem que ser preparado, ser tratado, depende de caso a caso, quanto tempo isso vai levar, e aí vai reencarnar. E se desencarnar por vias naturais, vamos chamar de naturais, mesmo acidentes são vias naturais, porque está lá no planejamento reencarnatório, se desencarnar nessas vias naturais, após retornar à colônia dos suicidas, para quê? Para ser dada baixa. Ele tem que receber o quê? Alta. Alta. Ele vai reencarnar em tratamento para o suicídio. Não é uma reencarnação comum. É uma reencarnação específica de um tratamento específico para se tratar o caso do suicídio. Então, ele vai voltar para o mundo espiritual, não foi pelo suicídio, ele então vai passar pela triagem, tudo aquilo, e vai receber alta e vai ser reencaminhado à colônia de origem. No caso, aqui no nosso exemplo, seria nosso lar. Volta para o nosso lar. Isso pode levar mais de 100 anos. Não pode?
A gente não sabe quanto tempo vai levar o tratamento, o planejamento e a encarnação, né? E a encarnação, isso pode levar... Vamos imaginar que essa reencarnação leve 70 anos, né? 25 para... Pode levar. Fácil leva 100. Agora, pode acontecer da pessoa optar de novo? Optar. Se deixar levar de novo pelo suicídio? Pode acontecer? Pode acontecer, né? Sendo assim, ela continua na colônia onde ela está. E aí, né, teve um caso, não me lembro agora se foi do Chico ou do Divaldo, talvez vocês lembrem, de um menino que ele nasceu cego e sem os braços. E depois tiveram que ter as pernas amputadas. Por quê? Porque os pais já acham que aquilo está, meu Deus do céu, o menino já não tem isso, já não tem aquilo, já não tem isso aqui, e ainda perde as pernas. Então, os espíritos disseram que, como ele tinha se suicidado muitas vezes, ele estava numa condição de automatismo, era alguma coisa, olha a fixação mental, e olha a proteção dos espíritos para conosco. Ele precisava cortar essa cadeia, ter um elo dessa cadeia que não fosse pelo suicídio. E ele mais não respondia por isso. Então, ele que não tinha os braços, que não tinha visão, mas estava tentando se arrastar para chegar num precipício e se jogar. Então, sem pernas, e sem braços, e sem visão, ia ser difícil ele achar o precipício. Uma forma de ele passar pela encarnação e se sentir vitorioso ao chegar no mundo espiritual. Porque isso é importante, você sentir que você é capaz, eu sou capaz. Porque não tem isso, um sentimento de culpa, a gente vê isso acontecer, embora a gente não possa ligar aqui as situações passadas, a gente vê pessoas que vivem se sabotando, que não parece que não se permitem serem felizes. Então a gente pensa, mas ela não fez nada nessa vida que ela possa se sentir tão culpada a ponto de não ser amiga dela mesma a este ponto. Como se ela fosse mesmo assim, quer saber? Você tem mais é que sofrer. Eu não confio em você. Porque você me botou numa furada no passado. Isso é a pessoa com ela mesma. Tomou uma decisão muito ruim. E, olha, na paleta de opções ruins, a gente tem muitas, né? O que a gente pode fazer de ruim numa vida? Muita coisa. A gente pode mandar muito mal. Aí na outra encarnação a gente não lembra o que a gente fez de ruim. Mas de alguma forma a gente ainda está ressentido, porque a gente já despertou para a importância do bem, mas não se perdoou. Olha a importância do perdão. Às vezes a gente fala muito de perdoar o próximo, mas a gente tem que se perdoar. Porque se a gente já está arrependido, critério para reparação é arrependimento, não é culpa. A culpa é o impeditivo da reparação. É uma pedra no caminho da reparação. Já o arrependimento é o que é preciso. Então, às vezes, os espíritos, eles sabem disso tudo lá no mundo espiritual. Mas aí reencarna. E não tem mais um mentor para falar aquelas coisas bonitas todas com relação ao passado. E começa a entrar de novo, inconscientemente, no campo da culpa. É importante na infância que se a gente pudesse ter uma visão, às vezes, até para as tendências das crianças, né? Porque às vezes tem crianças que mostram um certo perfil, né? Que os pais podem dizer assim, mas essa criança não está bem, se meu filho está com algum problema. Hoje, graças a Deus, muito mais facilmente se coloca uma criança numa terapia, né? Sem que os pais tenham que se separar, sem que haja uma coisa grave acontecendo. Os pais percebem que a criança não está bem, que tem alguma coisa que não está indo bem, e colocam a criança na terapia. Ah, mas se for de vida passada, sim, ela vai estar triste, ela vai trabalhar os sentimentos e da melhor forma dessa encarnação.
Ela precisa permitir que aquela personalidade que ela é nessa encarnação possa dar certo. Isso também é um problema para ser resolvido em terapia. Pode acontecer de ela não resolver numa encarnação só? Qual o problema que a gente resolve todo numa encarnação só? O importante é que a gente vá dando tratos à bola, é que a gente vá vivendo um dia de cada vez, vá trabalhando o problema que surge naquele dia. A gente é tão ansioso que a gente quer resolver tudo nessa encarnação. E fica assim, ai, mas eu tenho que ficar com a pessoa, porque senão eu vou ter que voltar. Ah, mas Rosa, a gente vai ter que voltar. A gente não vai sair daqui e vai para as instâncias de luz. Eu ia adorar isso daqui, para as instâncias de luz. Ou não, né? Porque eu ia achar assim muito pacato demais, né? Bom, é que nem criança chegar numa universidade. Ela vai achar o quê? Chato. Ela quer ir para a escolinha ficar com os colegas, né? Quer brincar, quer a hora do recreio, né? Mais ou menos isso. Queria acabar tanto isso aqui. Podemos ficar mais uns 4 minutos? 4 minutos não vai dar para nada, né? Ora, o verdadeiro espírita, porque ele vai dizer aqui, assim, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. De que espírita ele está falando? O espírita do século XIX, aquele que estudava bastante Kardec. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, diante do futuro que o aguarda. Para ele, para o espírita, a vida é tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis de uma viagem. Vocês estão se vendo aqui? Então, né? Direitinho, né? Parece que está falando, só falta botar nosso nome no final. Aquilo que em outra pessoa produziria violenta emoção, pouco afeta. Mas pouco afeta o quê? Quem? O verdadeiro espírita. Nós somos espíritas, ok? Mas o verdadeiro espírita, nós ainda estamos assim meio espíritas paraguaios, né? Mas é tudo bem, funciona, né? Paraguai também funciona. Aquele verdadeiro espírita, aquele cristal de Carrara, né? Aquele cristal da Boêmia, né? O mármore de Carrara, o cristal da Boêmia, isso a gente está trabalhando para se transformar. Mas é interessante que Kardec nos pontua sobre isso. Lá no Homem de Bem, né? Nós temos o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, o homem de bem. Quais são as suas qualidades? Quais são os seus predicados? É para lá que nós estamos caminhando. Mas a gente falou antes, né? Quanto tempo leva aquela pessoa especial para nos tirar do nosso ponto de equilíbrio? Aí a gente vê que realmente a gente não se vê tão acima assim e que as coisas que acontecem ainda não estão naquele campo de isso não é nada, isso é uma coisinha do mundo material. Estão caminhando para lá. Eu queria acabar esse parágrafo, pelo menos aquilo. Eu vou parar aqui. Verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita vê as coisas. Não vou falar também do verdadeiro espírita. Pronto. Vou parar em frequentes de suicídio, tá bom? Porque o texto é tão bom que a gente andar rápido parece que é não saborear. Eu não sei quanto a vocês, mas falar de... Nós somos espíritos imortais, nós somos mentes. Nós somos mentes. Deus não é inteligência suprema? Nós somos inteligências, nos expressamos através do campo mental. Portanto, quando Jesus fala do reino de Deus, o que é o reino de Deus? É um espírito equilibrado, pleno, né? 100% alinhado com Deus. Olha que equilíbrio, espírito puro. Mas ainda somos muito infantis. Imaginemos que Jesus devia nos ver, deve nos ver como crianças, né? Aqui, a nosso planeta Terra deve ser assim, uma escola de ciclo fundamental até o 8º ano. É 8º? É 9º, né? É 9º, né? 9º ano. Então, olha, ora o verdadeiro espírita deixamos para a semana que vem. Que será dia
15? 15. Por que isso não está funcionando? 15/7/20. Depois, se vocês... Bom, vamos ativar aqui o som. Ai. Cadê a seta disso aqui, gente? Ah, vocês podem ativar, né? Ótimo. Vamos procurar, se der, a gente dar uma leitura, porque é um tema que pode suscitar dúvidas, assim, né? Então, se vocês quiserem, a gente começa a semana que vem, vendo se tem alguma dúvida do que a gente viu hoje. Semana que vem a gente dá continuidade, com certeza, com expectativas. Terminamos o item 15, semana que vem. Até o final do inverno a gente começa a ter. Número 1. No final do inverno, a gente começa os prolegômenos. Começa aqui? Ah, os prolegômenos? Prolegômenos. Gente, é isso. Hoje ficou só parte gravado, né? Porque eu esqueci, só liguei no minuto 24. Não sei por que o cursor não está cortando. Achei o cursor.